Bem, pessoal, na aula de hoje eu vou falar sobre especificação de software, que é um assunto extremamente importante e negligenciado na grade curricular da gente, mas não tem como falar de teste de software sem falar sobre especificação. Né? Então, primeiro, uma definição informal, né? Isso vai ficar mais claro, mais tangível, né, nos próximos slides. A definição informal, em que certamente vocês já compreendem isso, né? E especificação de software é a definição do que o sistema deve e não deve fazer. Então, pense no envelope, né, de segurança, né, um envelope onde definindo o que o sistema precisa fazer, o que não pode fazer. Né? Enfim, a realização dessa especificação ou desse conjunto de regras é chamado de implementação. Né? Implementação, em outras palavras, precisa respeitar, né? A especificação do software. Tá certo? Um tipo de especificação de software é chamado de contrato. Né? Então, um contrato normalmente diz respeito a um módulo do sistema. Né? E um tipo de contrato é chamado de contrato de assume guarantee. Né? Não vou nem tentar traduzir, né? Mas a ideia é que a parte do assume é o que o componente que está sendo implementado ele diz respeito aos usuários, né, que tentam usar um componente, o componente que a gente está tentando especificar o contrato, certo? Então, as assumptions, né, é o que se espera do comportamento desses clientes, né, desses usuários desse componente. E a garantia é a garantia, né, do que esse componente vai dar, né, o que ele realmente vai implementar. Tá certo? Então você pode pensar em módulos como uma função, como uma classe, tá certo? Ou até mesmo um pacote do sistema. Tá certo? Então o contrato diz respeito a esses módulos e a especificação, né, desses módulos vem é feita na forma desses contratos, né, do tipo assume garantia. Então deixa eu dar um exemplo mais para que esses conceitos fiquem mais claros na cabeça de vocês. Então, considere essa função power que retorna um inteiro, que é o resultado da exponenciação, né, de dois números. Né? Então, nesse caso aí, a função power, né, recebe dois parâmetros, x e y, e a resposta será o resultado de x elevado a y, né, matematicamente falando. Certo? Então, o que é que aconteceria se... O que é que vocês acham que aconteceria se, né, o segundo parâmetro, o parâmetro y, fosse um valor negativo? Né? Então, se houvesse uma chamada de uma função, né, dessa função, onde o parâmetro y recebe um valor negativo. Então, pausem aí, pensem, né, uma possível resposta antes de seguir, tá? Enfim, então aqui está a resposta, né? Então considere, por exemplo, que são esses dois valores que são passados aí como parâmetro para essa função, 2 e menos 2. Então, matematicamente, o resultado de 2 elevado a menos 2 seria equivalente a 1 dividido por 2 elevado a 2. A gente eliminou aí o expoente negativo, né, e para isso a gente teve que, enfim, né, calcular essa fração. Certo? O resultado disso é 1 elevado a 4, 2 elevado a 2 é 4, né, que é 0,25 aí em ponto flutuante. Como a gente só tem tipos inteiros nesse caso aí, a gente está fazendo a aritmética inteira e não de ponto flutuante, então o resultado seria 0 e não 0,25, que é 1/4. Certo? Então o resultado dessa função, né, o resultado deveria ser na aritmética de inteiros, sem olhar para o corpo dessa função, só olhando para a assinatura da função, deveria ser 0. Né? Quando a gente olha para o corpo da função, a gente vê, opa, né, se a gente passar esses dois valores, o resultado seria
2. Veja lá. Né? Então, primeiro, na primeira linha, int r igual a 1. Né? Em seguida, a gente avalia, a execução avalia essa expressão y maior que 1, que vai ser falso, então ele não vai entrar no loop, certo? E a função vai retornar r vezes x, onde r é 1 e x é 2, então 1 vezes 2 é 2. Então essa função retornaria 2 e não 0. Então aqui vem a pergunta, isso aqui é um bug, né? Mais uma pausa aí, né? Pensem na resposta. Olha, a resposta olha, talvez, depende, né? Isso pode ser um caso de pré-condição não documentada. Então, o programador conscientemente implementou esse código, esperando que ninguém chamasse esse código com um valor de y negativo, né? Então, ele, olha, já que ninguém vai usar essa função, né, com esse valor negativo, eu vou escrever esse código, tá? Então, tá perfeitamente ok. Então, bastaria, entretanto, ele documentar, né, que ele não cobre esse caso, tá? Então, esse seria um caso de, né, pré-condição não documentada, certo? Então, uma maneira de você documentar essa função, aqui está, né? Aí aparece, isso aí já faz parte da especificação, daquela parte do assume, né, do contrato. Então, nesse caso, a gente está usando essa notação requires para indicar essa pré-condição, nesse caso, que o valor de y precisa ser não negativo, tá? Precisa ser, né, 0 ou tá certo? E não haverá nenhuma garantia do que essa função, do comportamento dessa função. Pode ser um comportamento completamente arbitrário, ele pode levantar uma exceção, está ok, a partir de agora, tá? Pode retornar um valor completamente inesperado, tá certo? Né? Que está ok. Afinal de contas, a pré-condição foi documentada, então não há garantia do que vai acontecer. Então, de certa maneira, isso protege o programador, desenvolvedor, né, sobre o que ele fez, né? Então, ele não dá nenhuma garantia fora, né, daquelas condições, tá certo? Então, ele cria uma expectativa da maneira com que os clientes, os usuários, né, daquela função vão se comportar, né? Enfim, a outra parte é o que a função vai oferecer, certo? Então, a gente pode declarar pós-condições, que seria a contrapartida, né, da expectativa do comportamento dos usuários, né, através dessa anotação. Nesse caso aí, ensures, então garanta, essa função garante, se for chamada com os parâmetros, né, esperados, né, se as pré-condições forem respeitadas, ela garante que o resultado da chamada, ou seja, aquilo que vai ser retornado por essa função, vai ser equivalente ao valor dessa expressão aí, R pau em maiúscula, certo? X,y. Então veja que eu precisei de uma outra função, uma função auxiliar. Perceba que é uma função mais simples, né, descrita aí de maneira recursiva e não iterativa, como foi a função do lado esquerdo, né, para o cálculo da exponenciação. Tá ok? Né? Enfim, pessoal, então esse é um exemplo de um contrato de uma função, e tentem extrapolar isso, né, para várias funções, para classes, certo? Eu não estou falando aqui também, por exemplo, de invariantes de classe, mas a ideia seria semelhante, né? São propriedades que não vão ser alteradas. Então, por exemplo, se você tem uma estrutura de dados do tipo árvore, você quer garantir que as propriedades de uma árvore, né, vão ser respeitadas. Então, por exemplo, você não pode ter alias, né, não pode ter dois
ancestrais apontando para o mesmo filho, por exemplo. Tá? É só um exemplo. Tá? Então aqui está um exercício, né? Especifique o contrato para essa função sorte, certo? Uma função que não retorna nada, mas ela modifica, certo? O valor do parâmetro. Como ela modifica, você vai ter que fazer uma referência para o valor anterior do parâmetro que foi de entrada. Tá? Então aquela outra função, ela teve um comportamento realmente funcional, né? Aqui não, aqui a gente vai ter uma mutação, né, nesse parâmetro AR, tá certo? Então, por conta disso, a gente precisa fazer uma referência ao valor anterior dessa variável AR. É por isso que eu estou lançando mão aqui, né, oferecendo para vocês essa outra expressão, construção chamada old, para fazer referência ao valor anterior dessa variável. Tá? Então, mais uma vez, pausa aí, peguem papel e lápis e tentem responder esse exercício. Tá certo? Você aperta pause aí mais uma vez. Tá? E aqui está a solução, pessoal. Né? Aqui está a especificação do contrato para essa função sorte. Certo? Então, basicamente, o que está acontecendo aí, né, eu nem declarei, né, não pedi, perceba que eu não pedi para vocês implementarem, tá? Então a assinatura dessa função tá aí, já tinha sido dada, e o que ela espera é que o parâmetro argumento seja não nulo, e o resultado, né, o resultado vai ser os números que estavam ainda vão estar presentes. Os valores que estavam no array original ainda vão estar presentes no array de saída. Então, essa parte aqui, essa expressão perm AR old, ela representa isso, certo? Então, o array original, tá certo? É uma versão, né? Os elementos que estavam no array original permanecem, né, vão estar também no array, né, no array final, tá certo? Então, basicamente, o que está dizendo aqui é que esses duas sequências, né, uma é permutação da outra, tá ok? Então, esse sequência de números é uma permutação dessa sequência de números. Então, você tem 1, 2, 3 aqui, você poderia ter 3, 2, 1 aqui. Você tem 2, 1, 3 aqui, você poderia ter 3, 1, 2 aqui. Então, basicamente, a função permutação serve para checar, né, se, né, o conjunto é equivalente, basicamente, né? Então, e ASCII verifica se os elementos estão em ordem, basicamente. Então, ordem ascendente são duas propriedades típicas aí para verificar se um conjunto, se uma lista está ordenada, né? Enfim, foi ordenada corretamente. Um outro exercício aqui, pessoal, agora vocês fazerem isso para outros métodos, né? Então, ainda aqui agora tem uma estrutura de dados, stack, uma pilha, né, com algumas funções. Então, vocês, para cada uma dessas funções, vocês definem as pré e pós-condições dos contratos de cada uma dessas funções, dessa estrutura de dados. Tá? Enfim. Né? Então, mensagem aqui para a gente concluir. Olha, que especificar, se escrever essas especificações, vocês já devem ter imaginado, dá trabalho. Veja que as funções utilitárias que a gente precisou escrever. É plausível, é algo que é factível, mas dá trabalho. Né? Dá muito trabalho. E isso eu simplesmente toquei na superfície. Então tem vários outros tipos de propriedades que você pode querer checar, e aqui eu nem estou falando sobre isso. Tá certo? Por outro lado, é muito comum escrever parcialmente, especificar parcialmente o sistema. A gente já viu isso, né? Então, à medida que a gente constrói casos de teste, a gente está, de certa maneira, especificando. A gente precisa compreender o software que a gente tem para verificar propriedades sobre ele. Tá? Enfim, pessoal, só para concluir essa aula, eu sugiro que vocês deem uma olhada nesse site OpenJML. Então, o JML é uma linguagem de especificação para Java. Né? Basicamente, você especifica como aqueles contratos, como aqueles que a gente viu lá com pré e pós-condições. Né? E à medida que você executa seus testes, esses contratos são verificados em tempo de execução. Então, é uma ferramenta interessante para vocês brincarem aí e terem uma noção de como é que isso aí funciona, digamos assim, na prática. Tá? Com isso a gente conclui
conclui a aula de hoje, tá? Então, é isso.